Olá, 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 olá. Boa noite, bem-vindos a mais um Mulheres Mix Convida. Hoje temos uma convidada ilustre, Paula Dutra, minha irmã, já foi parceira da gente na Mulheres Mix e vai voltar a ser, segundo Carlinha. E uma convidada muito especial, porque nós vamos falar de um tema que está muito atual e a gente precisa trocar informações. Então vamos lá. Vou ler, tá, gente? É mais fácil. Paula Dutra é psicóloga, especializada em neuropsicologia, saúde mental e desenvolvimento infantil. Atende há mais de 20 anos em clínicas do Rio de Janeiro, nos Estados Unidos e online. E participa como psicóloga especialista de programas na TV Bandeirantes. Hoje, morando em Portugal, vai nos contar um pouco sobre as diferenças do comportamento do Brasil e Europa em relação à pandemia e os danos emocionais do confinamento prolongado. Bem-vindo de volta, mais uma vez, ao Mulheres Mix. Paulinha, querida, que delícia estar falando com você, muitas saudades. Muito bom. A Paula vai ser o nosso posto avançado, Mulheres Mix Lisboa, Portugal. Já, você sabe que nós temos alguns fãs aí em Lisboa, viu? No outro dia eu estava vendo o nosso mapa, né? Quem acessava mais, estava lá, Portugal, Lisboa. Eu acho que era por sua causa mesmo, quando você fez aquela viagem, que você postou várias coisas de Lisboa, isso acabou nos levando. Foi muito legal. Muitas saudades, muito bom ter você aqui com a gente de novo, Paula. Prazer. Agora, eu quero muito que você conte todas as novidades aí, porque nós estamos começando a viver um momento muito difícil no Brasil, que é o rebate da primeira onda com o princípio da segunda, e já se fala em janeiro da terceira, né? Eu queria também que ela contasse um pouquinho, Carla, da história dela, para o pessoal conhecer a Paula também, que não está acostumada. Desculpe, é porque a Paula, para a gente, ela eu não estou... Vamos lá, é isso. Eu só estou aqui para tocar a bola, vamos juntas. Não esqueça da letra. Então, gente, é o maior prazer estar aqui com vocês, assim, estava morrendo de saudade desse trio aí, né, a gente que esteve juntas tanto tempo, hoje foi para mim um grande prazer chegar e ver a Carla, depois ver a Cláudia, nessa configuração Mulheres Mix, né, MMM. Então... Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou formada em psicologia, para quem não me conhece, eu sou psicóloga clínica pela PUC. Depois eu fui fazer uma especialização em neuropsicologia pela UFRJ, e aí fiz um desenvolvimento infantil pela Santa Casa. Fui fazendo vários cursos ligados à minha área, né? E eu sempre tive interesse nessa parte da neurociência, né? Que começou a estudar o comportamento humano, principalmente depois das imagens, né? Da questão das imagens do PET scan e toda a modificação que a gente foi tendo nesse tipo de configuração de exames, né? E isso sempre me chamou muita atenção. E aí eu fui clinicamente com atendimento, né? Eu atendi 20 anos no Rio de Janeiro, na Barra, no Leblon, e já vinha atendendo online antes da pandemia. Então, para mim, foi muito fácil fazer essa transição do presencial para o online, né? Enquanto alguns terapeutas tiveram um pouco de dificuldade, para mim foi uma transição, aliás, tranquila e boa, porque me deu, inclusive, a liberdade de estar aqui. Porque se isso não tivesse acontecido, né, entre aspas, eu não estaria teria vindo fazer o mestrado aqui em Lisboa, né? Então, eu estou assim, atendendo online, aí acaba atendendo. É muito interessante isso, porque você se espalha, né, quando você atende online. Você não atende, eu só atendia pessoas ou que moravam na Barra, que moravam na Zona Sul, e agora eu atendo, sei lá, gente em Miami, gente em Portugal, que mora em outras cidades, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, assim,
virou um mix mesmo de pessoas, não é mais uma configuração de pessoas, tipo Zona Sul do Rio de Janeiro, não. É um mix, né? Então, agora eu estou aqui em Portugal, ampliando aí esse mix para um novo continente, né? Tem sido uma experiência bem, bem interessante. Isso talvez seja a melhor coisa desse momento que a gente está vivendo, né? Porque, ao mesmo tempo que é um momento de grande restrição, né? Onde todo mundo tem que parar a vida em todos os sentidos, e, por outro lado, é um momento enorme de expansão, porque acessa o mundo inteiro. Então, é contraditório, mas é muito interessante, porque realmente metade das pessoas não poderiam fazer o que estão fazendo hoje se tivessem que ficar centradas num único lugar, né? É bárbaro poder atender gente, né, de tudo quanto é lugar. Isso é incrível. Assim, e é uma coisa contraditória mesmo, porque ao mesmo tempo que eu estou super isolada, né, assim, no sentido aqui na Europa, depois eu vou contar um pouquinho, tem um isolamento e, ao mesmo tempo, o meu trabalho está se expandindo para outros continentes, né? Então, é uma contradição muito interessante, assim, que está se vivendo nesse momento, em todos os sentidos, né? Mas eu vou perguntar agora, porque eu acho que esse é um assunto que está me mobilizando muito, porque, na realidade, meu filho está adolescente, para ele é muito difícil estar vivendo esse momento. Uhum. Quando você acha que a coisa vai melhorar de alguma maneira, que a gente vai ter algum tipo de, né, frente para lidar com isso, você vê que não, que, na realidade, a melhor vacina só vale depois da segunda dose, e ninguém sabe se você, depois de 3 meses, pode pegar de novo. Então, continua um terreno muito delicado. E eu tenho muita curiosidade para saber como é que as pessoas se comportam de verdade na Europa, porque quando você vê as notícias por jornal, é muito diferente de vivendo, andando, estudando, indo no mercado. Então, eu queria que você contasse como está sendo viver isso aí em Lisboa. Eu acho super interessante isso, porque eu também fico sempre com a sensação de que a gente, quando vê pela televisão as notícias, a gente não tem certeza de se aquela notícia está fidedigna ao fato, né? E agora, vivendo aqui na Europa, o que eu estou vendo? Aqui está se falando que nós estamos começando a segunda onda aqui na Europa. Nós tivemos uma primeira onda em Portugal, que foi super bem contida. Portugal foi um dos países com menor índice de morte, menor índice de internação na Europa, né? Então, eles tiveram uma primeira onda muito bem estruturada, né? E aí, agora, eles estão falando que está começando a segunda onda aqui, e com o pico em dezembro. E isso aqui na televisão é uma notícia, como era no Brasil na primeira onda, né? Porque depois parou. Hoje ainda é uma notícia toda constante nas televisões todas, né? Você tem uma ideia, um dia no mestrado a gente tem aula presencial uma vez na semana e online, né? E num dia nessa aula presencial, todas as turmas pararam, não tiveram aula, e foi um professor, que é um professor que trabalha no governo, com prevenção à saúde mental no governo, que tem isso, né, aqui, e ele foi em todas as turmas para dar uma aula sobre procedimentos de como você deve se comportar nos lugares por conta da pandemia, né? Então, assim, quais eram o que era possível, o que não era possível, quando uma pessoa tem que ficar em casa, por quanto tempo ela tem que ficar em casa, quando ela tem contato direto com um paciente de Covid, mesmo que ela esteja negativada, ela tem que ficar 15 dias em casa, né, porque ela teve contato com uma pessoa, então ela pode ainda não ter aparecido o exame, mas vai aparecer. Então, aqui é levado muito a sério, o que eu quero dizer é isso.
vou contar uma história que chega a ser engraçada, né? Porque aqui, 1h no final de semana, você não pode mais sair, né? Não pode sair, não tem mercado, não tem supermercado, não tem farmácia, não tem nada, não tem ninguém na rua. Sai, fecha tudo, né? Se você não tiver comprado alguma coisa, o problema é seu, você não vai encontrar, né? Então, esses finais de semana têm sido assim. Você até meio-dia, até 1h você sai, e depois, para você sair, você pode sair dentro da sua área, da sua casa, se você for correr ou se você for passear com o cachorro. Aí eu tinha saído para correr mais ou menos umas 11 horas, né? E eu fui correndo, fui até o Tejo, né, que é o Rio, e aí dei uma viajada assim no tempo, sentei um pouco, as pessoas estavam tomando sol, estava um dia bonito, todo mundo tomando sol, eu fiquei com os fones e tal, dei uma viajada, quando eu olho para o lado, não tinha mais ninguém. Eu era a única no Tejo. E a minha casa fica muito lá em cima, sabe? Não é uma coisinha perto, né? E aí, cara, eu falei, caramba, eu já tinha corrido com 40 minutos, aí a minha ideia era voltar andando, né? Aí, de repente, me vi sozinha, falei, caraca, cara, aí fui, olhei a hora, era 1h, não tinha mais ninguém na rua. Aí eu comecei assim, a andar rápido para subir, para chegar na minha rua, e cheguei, aí comecei a subir andando, né, porque eu não tinha fôlego. Aí, num determinado momento, parou o carro da polícia do meu lado e perguntou para mim, você está perto da sua casa? Eu falei, super perto. Ele falou, porque só pode estar correndo. Eu falei, mas eu estou correndo. Eu estava andando, né? Eu estou correndo. Mas eu estou correndo. Ele falou, não, então corre, porque senão você vai ter uma multa. Cara, a multa era 500 euros, tá? Cara, eu estava muito longe da minha casa, comecei a correr desesperadamente, morrendo de medo do cara me parar de novo, me pedir para pagar 500 euros. Chegou numa hora que não tinha mais ar, porque era ladeira, e eu olhava para o lado para ver se alguém tinha cachorro, para eu poder pegar um cachorro emprestado. Pelo amor de Deus, me aluga um cachorro para eu chegar em casa, vão andando comigo, qualquer coisa. Quase morri, mas consegui chegar em casa. E assim, essa seriedade, entendeu? Com essa seriedade que as pessoas estão encarando. 1h todas as pessoas sumiram, não sei como, e tão rápido elas sumiram, mas elas sumiram. Então, tá assim, durante a semana só pode sair para trabalhar quem é profissão fundamental, né, essencial, ou quem está indo estudar o mercado e tal. Aí você, sim, não tem um policiamento sobre isso, mas você vê que as pessoas estão conscientes. Você entra no mercado, ninguém se aproxima, fica todo mundo distante do outro, todo mundo de máscara. Não, se você sair sem máscara, você é um ET aqui. Acho que você até bate em você se estiver sem máscara. Você não vê ninguém sem máscara. É uma coisa muito louca que, assim, que é muito difícil fazer comparação, né? Porque eu acho que existe uma conscientização na Europa, nos Estados Unidos, em países onde você existe mesmo uma questão de conscientização do seu dever cívico, né? Porque eu acho que você usar máscara é um dever cívico. Lógico que a gente não pode comparar Portugal com o Brasil, porque nós somos 20 vezes maiores, tem a população nossa, e a questão também da escolaridade, tudo, né, que envolve a informação. O que me deixa indignada não é a falta de conhecimento das pessoas menos favorecidas. O que me deixa indignada, principalmente no Rio de Janeiro, em grandes capitais, São Paulo, Porto Alegre e outras cidades, né, grandes do Rio de Janeiro, do Brasil, de norte a sul, leste a oeste, é que existe uma desmistificação do poder e do quão grave é esse vírus. Então, as pessoas elas partem do princípio que, tipo, eu tenho dinheiro, eu posso comprar cloroquina, eu posso usar isso, eu posso usar aquilo. É quase como se ela fosse imune. Então, as pessoas elas vão para festa, elas vão para rave, elas fazem coisas clandestinas. E os lugares mais cheios, por exemplo, do Rio de Janeiro, são os mais nobres.
Lógico que existe coisas na zona em outros, na Baixada, não estou dizendo isso, mas eu acho que as pessoas deveriam partir das pessoas que supostamente são pessoas mais bem informadas, com acesso à educação, com acesso ao estudo, com acesso à formação, partir dessas pessoas o entendimento de que não dá para sair sem máscara, não dá para não passar álcool gel, não dá para frequentar baile, não dá para ir para restaurante, bar, que não tenha minimamente uma infraestrutura para receber as pessoas. E aí a gente fica nessa comparação que, para o meu ponto de vista, é assim, surreal, porque deveria ser uma coisa assim, gente, caramba, por exemplo, agora, na minha empresa, 3 das pessoas que trabalham comigo estão com Covid, entendeu? E eu falo, gente, por que vocês estão com Covid? Porque vivem como se não existisse o amanhã, entendeu? Frequentam lugares, vão, pegam Uber, pegam isso, pegam transporte. Gente, uma hora, você vai levar no lugar e vai se contaminar. Que eu acho interessante essa medida... Desculpa, mas é porque, assim, eu acho interessante essa medida que Portugal está tomando, que é uma medida um pouco intermediária. Por exemplo, aqui você tem um show para ir, por exemplo, no final de semana, porque eles não querem abandonar os músicos. Você tem um teatro para ir no final de semana, fora do horário, quando estava podendo sair no horário, né, que você pode. Mas o que acontece? Você vai num show, o lugar ele está com uma estrutura para atender que você se sente seguro dentro do show. Porque, assim, senta uma pessoa, 5 depois senta outra, 5 depois senta outra. Então, como é que eles estão fazendo? Eles estão tomando uma atitude que não é nem o lockdown total, né? E nem assim, não estamos nem aí, todo mundo sai à noite. Então, é uma forma de manter a economia da parte artística funcionando e tal, os restaurantes funcionando, mas tudo com uma série de medidas que você até se sente protegido nesses lugares. Mas, Paula, se ninguém pode sair no final de semana, os restaurantes, então, funcionam durante a semana? Durante a semana os restaurantes funcionam com todas as medidas. E nos finais de semana, esses 2 últimos foram assim. Mas anteriormente estava funcionando até as 10 da noite. Então, tinha um show, por exemplo, para ir às 6 da tarde, com todas essas medidas, tipo um lugar para 300 pessoas com 50, sabe? Então, com toda uma medida entrando de 10 em 10 minutos uma família. Então, assim, todo um cuidado em volta das atividades, né? Agora não está podendo ter show nada, porque fechou o final de semana. Mas durante a semana, os restaurantes estão abertos com essas medidas, sabe? O ônibus também. Então, tudo é muito cuidado, né? Mas quando eu fico pensando que, na realidade, quando você tem uma direção no país em uníssono, ou seja, todo mundo sabe a gravidade do que está acontecendo, todo mundo tem responsabilidade. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos sofreram muito, por isso estão da maneira que estão, porque, na realidade, você ficou com chefes de Estado que, na realidade, debochavam o tempo inteiro do que estava acontecendo, minimizavam, ridicularizavam, né? Todo mundo vai morrer, né? Todo mundo vai morrer. E as coisas acabam tomando uma dimensão que é muito difícil. Por exemplo, eu não consigo entender como é que o Brasil não testa ninguém e tem zilhões de testes que estão no aeroporto de São Paulo desde abril. Aí você vai ouvir as pessoas responsáveis por isso falando, o cara tem a pachorra, desculpe, gente, a gente não fala de política, mas às vezes não dá, né? Mas que não dá. A pessoa responde da seguinte maneira: não, ficaram lá porque demoraram a nos responder para ver se ampliava o prazo de validade. Eu falei, oi? Não estou entendendo. Não é só isso, cara. Eles dizem o seguinte, que eles não enviaram porque eles dependem da demanda do local. Então, se não pegam, porque não precisa. Eu falei, gente, como assim? Se tem milhões de hospitais que não tem mais... Isso apareceu depois.
Porque eles foram... sabe, isso tem um nome, gente, isso é falta de gestão. Você sabe uma coisa que me surpreendeu? Muito. Eu vi ontem aqui, né? Me surpreendeu muito. Teria eleição presidencial agora aqui, né? Em outubro. E o presidente não liberou a eleição, e, inclusive, não se anunciou como candidato. Então, não se tem candidato em Portugal. E eu ouvi uma entrevista do presidente falando o seguinte: a minha prioridade não é a eleição, a minha prioridade agora é cuidar do Covid. Não me interessa quem vai ser o candidato, eu não quero que ninguém faça campanha até isso estar resolvido. E aí ele usou uma lei, que é daqui, que passou a eleição para o último dia que ele podia passar, que é o final de janeiro. E ninguém pode anunciar quem é o candidato aqui até a semana anterior da eleição. Então, o país está sem candidato, porque o presidente não deixou ninguém fazer campanha até poder estar, de alguma forma, contida a questão da Covid, né? Eu estou muito mal. Impressionada com isso, quando eu vi isso, gente. É impressionante, porque se a gente olhar, isso que tem a ver com o que a Carla falou, né, a questão da gestão, é que passa a ser uma função do cidadão criar meios e métodos para fazer a coisa funcionar. Se a gente depender do poder público, a gente não faz nada. Então, cabe a você, né, as empresas que criam um distanciamento, bota a plaquinha, bota o quê, faz o quê, porque o governo em si ele não consegue gerir nem a porcaria dos testes. E aí você vê, por exemplo, o Joe Biden lá nos Estados Unidos, que foi eleito, que ele faz uma reunião com todos os prefeitos, porque o que ele diz? Bom, os prefeitos são a linha de frente, eles que estão lidando com o público, né? Ele que está ali no dia a dia com os problemas da cidade. Então, ele faz uma reunião para entender qual é a dimensão e o que precisa ser feito para combater o coronavírus. Aqui, não tem interlocução, nem é uma briga generalizada, né? Porque se você não é do partido, então você não tem conversa, porque a gente está nessa, né? O famoso Fla-Flu. Se bem que, se meu pai ouvisse essa expressão, ia falar assim, não, mas Fla-Flu é um clássico, você vai lá para ver uma arte, né? Ver uma coisa bacana. Esse é o Fla-Flu daqueles horrorosos, né? Uma pelada de quinta, onde fica todo mundo se atacando, ninguém resolve porcaria nenhuma, entendeu? E a gente, que somos minimamente conscientes, as pessoas minimamente conscientes é que estão fazendo alguma coisa. Então, são as empresas que fazem, são os empresários, porque se você pensar no poder público, eles não fazem absolutamente nada, a não ser as ajudas emergenciais, que é o que sempre foi, né? Paliativo, é tudo paliativo. Há um tempo, agora, a partir de janeiro, você se dane, porque não tem mais. O que eu acho que acontece de verdade, para a gente não ter um raciocínio de Fla-Flu, é que quando a gente imagina a gestão de um país, a gente não tem ideia do que é isso. As pessoas acham que você senta na cadeira de presidente e você sai botando ali pessoas que não necessariamente podem até ser especialistas de áreas, podem entender do assunto, ter alguma experiência, mas você ser ministro da saúde de um país do tamanho do Brasil, com a quantidade de desigualdades que a gente tem, ou você é muito agudo no seu olhar, entende muito do que você está falando, ou você não consegue operacionalizar essa gestão. Porque, na realidade, por exemplo, assim, vai chegar a vacina aí. Pergunta se o Brasil já comprou a injeção para fazer a vacina. Não. Já entrou para... Não. Então, perigas, a gente resolve a vacina e não consegue ter injeção, porque precisa de injeção, gás, algodão. É gestão, não é aptidão. Parece que o poder, né? A gente tem essa coisa no Brasil que a pessoa tem o destino dela, né? O destino, foi eleito por destino. Não, às vezes é uma falta de sorte do outro lado. Às vezes é um Fla-Flu rasgado. Não tem destino, entendeu? Na realidade, o que acontece é que hoje o mundo está sofrendo um grau de manipulação como a gente nunca sofreu.
essa transformação que a gente está sofrendo, ela vem junto com uma manipulação horrorosa. E a gente está tendo o controle de tudo. Então, o meio ambiente está fora de controle, a educação está fora de controle, a economia está indo raspando de um lado para o outro terrivelmente, porque você já começa a ver inflação dentro do país. Aí você fala, no índice geral está menos não sei quanto. Você fala, amor, eu não sei, eu vou ao mercado. Eu não tenho dados para fazer um geral. Está muito caro. Porque, na realidade, no índice, quando você soma absolutamente tudo, você pode até ter uma inflação menor, mas, objetivamente, no dia a dia, o arroz está não sei quanto, feijão está não sei quanto, não sei... Então, você está vivendo, e é tudo assim, o Rio de Janeiro não consegue organizar a água, então a gente teve problema da SEDAI o ano passado, vai ter de novo. Não foi feito investimento, não se mudou. Tudo isso é gestão. É que, entendeu o que eu quero dizer? Você é uma excelente professora e eu chamo você para ser cirurgiã plástica. Põe ali uma pessoa e fala, Marcela, que você é tão esperta, tão inteligente, deu tão bem na vida, você vai cuidar disso agora. A gente acha que não precisa nenhuma base na estrutura de um país, né? Porque é diferente, você pode conhecer um assunto, o que não quer dizer que você tenha gestão nem experiência por um ministério, né? É outra conversa, não é empresa privada, é uma outra visão. Então, eu acho que isso está atrapalhando a nossa... né? Tem o governo e tem a população, né? Então, assim, eu acho que a população também, o que eu vejo, é que, na medida em que falta uma gestão aí, a população acompanha, né? Então, assim, não tem um guia, não tem uma mão forte falando, olha, é isso, gente. E, né, assim, porque... A mão forte até tem, mas não tem direção. Porque prata grosseira, violência, tudo isso a gente tem. Mão forte, tudo isso tem. O que não tem é direção, de fato, clara para o país. Pode até ter uma direção pessoal, né? O que eu quero para mim, para minha família, para os meus filhos. Mas tudo isso pode ter uma direção. Mas o que eu quero fazer com o país, o que eu acho que é pior, gente, é que nós não sabemos o que a gente quer do Brasil. O que a gente quer? Onde a gente quer chegar com o nosso país? Qual é o nosso ideal? A gente não se pergunta isso. Então, a gente fica nesse fla-fluzinho, né? Todo mundo se agredindo, uns contra os outros, burramente, né? Terrivelmente burramente, ao invés de entender qual é o contexto que a gente está. É verdade. Enquanto está se brigando pelo pequenininho, ninguém está vendo o tamanho da coisa grande por trás, né? E aí eu estava vendo o jornal ontem aqui, né? E eles estavam passando todos os países, né? E aí falando, não, a gente está entrando na segunda onda agora no começo de dezembro, com pico alto para dezembro e tal. E aí chegou a vez do Brasil. Aí falaram da Itália, da França, não sei o quê. Aí eu falei, será que vão falar do Brasil? E daqui a pouco vieram falar do Brasil. Aí o repórter falou assim, o Brasil diz que não está mais em onda nenhuma. Diz que não... Aí o outro fala assim, não, ele está entrando... Não, ele não saiu da primeira. Aí eles ficam confusos, em que onda que está o Brasil? Que vergonha. É vergonha total, né? Eu queria entrar debaixo da cama, porque eu falei assim, gente, os repórteres não conseguiam dizer que onda que estava o Brasil, porque aí depois, numa outra reportagem, eu vi que, assim, falando inclusive da má gestão, né? Falando, olha, não tem gestão do Covid no Brasil. O país está absolutamente à deriva. Mas, como raciocínio, aí você olha o que aconteceu no Amapá. Fala, oi, surreal aquilo. Ministro. Gente, é surreal aquilo. Entendeu? Você fala, 15 dias, 20 dias. 15 dias sem luz no estado. Que queimou o motor. Isso é surreal.
Gente, o que é isso? Não, ficaram 13 cidades num apagão. E depois, quando voltou, era 2 horas de luz por cidade. Então, estragava tudo, comida, a relação com o hospital. E você olha e fala... E tudo o que eu quero dizer, tudo o que a gente consegue ver é exatamente isso. É falta de pensamento, de gestão, de você ir parar. Não adianta a gente dar um super carro na mão de quem não sabe dirigir. É isso aí. Entendeu? Eu não estou advogando partido, lado, preto, branco, esquerda, direita, frente, leste, oeste. Vamos só no foco, né? Tem que ter um mínimo de foco para a gente poder passar pelo que a gente está passando, porque eu acho que vocês estão vendo aí, assim, eu tenho visto várias pessoas com Covid aí, mas muita gente. Muitas. Olha só, eu não vi tanta gente com Covid na primeira onda. É isso aí. Está muito mais perto. Gente, passamos 8 meses em casa, né? Estamos no 8º mês dentro de casa. Nesse último mês, 3 funcionários meus tiveram Covid que não tiveram nos 8 meses, entendeu? Amigos meus, pessoas com quem eu converso, pela primeira vez eu peguei um Uber semana passada, que eu fiquei sem carro. E aí, conversando com um cara, ele falou, eu nunca vi vários amigos meus com Covid. Ele mesmo já tinha ficado com Covid, tinha ficado internado, quase morreu. Aí o melhor amigo dele morreu de Covid. Então, assim, eu nunca vi tanta gente com Covid na minha vida, porque antes o Covid era uma coisa distante, agora ele está aqui, do nosso lado. Entendeu? Eu ontem estava fazendo uma live de uma mentoria de uns projetos, e uma das meninas estava com Covid. Ela super jovem, estava ótima, não estava tendo nada. Mas o que acontece? Ela pegou, não sabe direito aonde, e se ela não estiver protegida, ela também passa para todo mundo. Então, ela estava totalmente de resguardo. Mas eu, no princípio disso, eu não via ninguém jovem mesmo com Covid. Ninguém. Então, a gente está realmente passando por coisa sem entender direito o que está acontecendo, né? E eu acho que eu fiquei pensando que a gente... Paula, isso é uma boa coisa para você estudar, porque existe uma maneira de você... Né, como é que você engana as pessoas, né, assim, no sentido? Você está sempre lançando coisas muito pequenas e muito contundentes. Então, se eu xingo, né, a sua bisavó, ou se eu faço uma declaração... que nada tem muita importância, mas é tão escandaloso, porque é uma atrocidade muito grande, e ela vai criando fumaça no ambiente. Então, é o famoso smoke in your eyes. A fumaça vem para dentro, gets in your eyes completamente. É o véu nos olhos, né? Você está com véu nos olhos, você não vê nada. A gente fica se prendendo a um bando de absurdos e de grosserias e de mentiras e acusações. Aí a gente tem aquele caso horroroso que aconteceu no Rio Grande do Sul, que já é o 3º, né? Você viu isso, né? Que o cara foi asfixiado por seguranças, né? Gente, você fala, eu já vi essa cena, gente, agora, pouquinho, a gente está fazendo igual, é isso mesmo? O cara está pedindo pinico, você está fazendo a mesma coisa, enfiando o seu joelho no pescoço da pessoa até ela morrer, e a gente está. Aí você vê hoje pessoas importantes do governo, quer dizer, não é tão importante, médico, tem médico importante, dizer que essa pessoa não representava a raça negra, ele era um marginal. Eu vi isso também. Eu vi isso do cara do Uber, eu fiquei indignada. Quando o cara virou do Uber, ele falou assim, não, mas é porque o cara ia todo dia lá, enchia o saco, mas o cara tinha já passagem, só falei, moço, olha só, uma coisa não justifica a outra. O fato do cara, se o cara é bandido, ele tem que ser preso. Se o cara é maluco, ele tem que ser tratado como maluco, ele vai ser internado. Se o cara faz assédio a uma mulher, ele tem que sofrer as consequências por assédio à mulher. Mas nada
justifica você enfiar a porrada no homem, a torta direita, escondido, sufocar o cara e matar o cara. Porque você não está resolvendo o problema, você está arrumando um outro problema. Entendeu? Então, os meios não justificam o fim, entendeu? Então, as pessoas ficam tentando justificar o ato. E o homem que me falou isso é um negro. Então, ele é uma coisa tão enraizada no nosso país que as pessoas nem se sentem indignadas. E elas são capazes de ficar contra a quem se sente indignado. Então, assim, ela é histéricazinha, ela está dando showzinho, entendeu? É isso, porque não afeta ele, porque ele nem sabe que ele tem o direito, entendeu? Então, assim, é tão surreal que eu falei para ele, moço, não tem nem conversa, porque, assim, o cara deixa o saco, amarra ele, bota uma algema, ele vai para prisão. Se ele voltar no outro dia, porque ele poderia no outro dia bater, matar. Aí, por isso, eu mato o primeiro para ele não me matar, bang, né? Fala o que você ia falar, que eu ia te fazer outra pergunta, depois eu faço. Não, eu ia falar disso, né? De que, na verdade, assim, fica-se... É lógico que acontecem fatos muito graves como esse, mas eu penso que o próprio governo no Brasil vai jogando algumas iscas que criam grandes explosões, né? E as pessoas ficam brigando por conta dessas explosões e não estão vendo o todo, que é muito maior do que a pequena explosão, né? Então, por trás dessa pequena explosão, tem um país que está sem governo, tem um Covid muito... se alastrando de forma muito rápida e ninguém está falando sobre isso. Então, assim, você fica com a sensação, eu que estou fora, que realmente é um barco desgovernado, sabe? Eu olho assim e falo, gente, é um barco louco. Sei lá. E, Paula, e como você você sente medo de sair aí? Você se sente ameaçada de noite, de dia? Tem uma relação de violência feito a gente está tendo no Brasil? Violência? Não quando o Covid, né? Não. A relação... Nem um pouco ameaçada. Eu não me sinto... Outro dia eu saí, sei lá, meia-noite, num dia que já estava meio que sem poder sair pouco, né? Eu tive que sair rápido para comprar um negócio na farmácia. Vi um grupo andando, né? E eu parei para perguntar, e eram só homens. Eu jamais faria isso no Brasil, né? Primeiro eu saí sozinha à noite, tipo 11 e pouco, ainda mais ver um grupo de homens e eu ir lá perguntar para eles onde tinha uma farmácia aberta. Eu teria ido em direção contrária ou entrar dentro do prédio. Né? Então, aqui, assim, eu ando pela rua falando no celular, eu pego coisa na bolsa, eu não tenho nenhuma sensação de que algo vai me acontecer, a não ser o coronavírus. A única sensação aqui que é real de ameaça é o coronavírus, mas não sou só eu, é todo mundo que está consciente. Então, as pessoas estão atentas a uma coisa invisível, mas, assim, não tem uma ameaça... de integridade física, assim, eu não sinto nem um pouco. Assim, emocionalmente? Eu acho, olha, está fazendo muito bem para mim. Olha, eu vou falar, meu intestino está funcionando. Não, sério? Cara, isso tem tudo a ver com medo. Isso tem tudo a ver com medo. É uma somatização que você sofre quando você está o tempo inteiro estressado, você nem sabe. Minha pele está ótima, meu cabelo melhorou, sabe? Cresceu pra caramba, eu estou dormindo super bem, né? E eu estou morando num negocinho desse tamanho, assim, né? Agora, é muito louco você também fazer essa transição, né? Porque você sai de uma casa, eu, no caso, saí de uma casa com toda a estrutura e passo a ter que lavar minha roupa, cozinhar, mas dá tempo para tudo. O que é louco é isso. Então, assim, eu acho que tem uma coisa assim, emocional que a gente, quando está no Brasil, a gente não percebe o quanto a gente está estressado. Estressado.
Eu comecei falando do intestino, porque assim, é uma coisa do estresse que você não se dá conta, que você está o tempo inteiro estressado, o tempo inteiro com uma sensação de pressa, que nunca dá tempo de chegar em lugar nenhum, e com essa coisa, principalmente de uma ameaça, que você não sabe de onde vem, né? Então, eu acho que você acaba somatizando, mesmo que você não saiba que está somatizando. Né? Que você acha que é dor de cabeça é uma dor de cabeça, ou que você está, sei lá, problema no estômago, porque você está com problema no estômago. Não, cara, você está somatizando. É um estresse. Isso é muito maluco. Eu fui fazer uma massagem, e aí o Thiago, a mulher falava assim para mim, porque aqui é da emoção, do equilíbrio, do dor, do sei lá, e assim, eram os lugares que mais doem. E ela falava assim, mas você está somatizando. Eu falei, mas como não somatizar? Não é fácil você, né? No meu caso, sou uma mulher, que não sou mais criança, tenho 50 anos de idade, tenho 3 filhas entre 8 e 16 anos, vivendo uma pandemia, criando 3 filhas sozinhas, sem saber se eu tenho trabalho mês que vem ou não, porque eu trabalho com cultura e audiovisual num país onde nós somos marginalizados. Então, eu falei para ela, moça, é o seguinte, onde você vai ter relação com isso, vai doer tanto que você pode apertar aí para dar uma força. Não, gente, eu estou estudando essa coisa dos órgãos, como isso é realmente uma ligação direta com o emocional, e cada vez isso está sendo mais comprovado pela ciência. Então, você psicossomatizar um determinado órgão, né, às vezes estômago, às vezes garganta, tem tudo a ver com essa parte emocional, né? Então, as pessoas no Brasil também estão adoecendo muito porque não tem nenhum tipo de amparo. Por exemplo, eu estava tendo uma aula de saúde, né? Aqui, quando acontece um pequeno acidente, sei lá, de trânsito, um psicólogo é designado para ir ao lugar para dar amparo às vítimas. Então, existe um psicólogo que chama psicólogo de catástrofe. Né? Aí eu fiquei tendo aquela aula e falei, gente, que coisa louca. Eu nunca imaginei que existia psicólogo de catástrofe. Legal. Bom, mas isso é só na Europa, gente. É o primeiro mundo do primeiro mundo, né? Não, mas, gente, o psicólogo de catástrofe aqui ia trabalhar que nem um uma loucura. A gente, olha, ia ser a pessoa que ia trabalhar mais. O psicólogo não ia sair da rua, nunca mais ele ia para casa. Não chegaria em casa nunca, né? Ele ia pela rua o dia inteiro. Socorrer as pessoas que foram assaltadas, violentadas, né, ofendidas, porque agora no Brasil é moda também as pessoas ficarem se ofendendo, né? Isso. É sensacional. Então, e acionar o psicólogo de catástrofe o tempo inteiro. Olha, Paula, a gente vai lançar o psicólogo de catástrofe para quando você voltar, você comandar o grupo. Vocês podiam fazer, sabe o que é um quadro? A gente faz um quadro, psicólogo de catástrofe em Portugal. Mas era legal mesmo a gente poder ver no Brasil esse tipo de coisa cotidiana de Portugal, porque a gente tem mania de ficar ridicularizando português, fazer piada de português, tudo a gente faz gracinha com português, mas na realidade Portugal, minha filha, tá bom, eu fiz um post outro dia, porque eu passei as 2 primeiras semanas me perdendo em Portugal, né? Eu ia para um lado, aí me perdia, porque eu não tenho a referência do mar e o rio fica longe da minha casa. Eu moro numa parte central, assim, sabe? Tipo, não é a parte histórica, é uma parte mais de moradia mesmo, mas é no centro de Lisboa. E aí eu me perdia, ia correr, me perdia, falei, como é que eu volto para casa? Aí um dia a menina na faculdade falou assim, olha para as estátuas, uma portuguesinha. Falou para mim, olha para as estátuas. Eu falei, por quê? Ela falou, porque elas estão todas viradas para o rio. Olha. Cara, ela salvou a minha vida. Os caras fizeram todas as estátuas de Lisboa viradas para o rio. Então, você está em qualquer lugar, você procura uma estátua, pode ser desse tamaninho, numa pracinha, ela está virada para o rio. E aí você consegue se localizar se você está para trás do rio, para o lado do rio, para o outro lado do rio.
Então, eu aprendi uma coisa muito bacana com isso também, é das avenidas. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu me perdia muito. E aí a mulher falou a mesma coisa. Olha, as avenidas sempre acompanham o mar. E as ruas sempre cruzam o mar. Então, você, toda vez que você vai a um lugar, você acompanha as avenidas, você já sabe que o mar está do lado. Então, assim, você começa... Isso é muito bacana, porque ordem, né? Quando o cara chega, você fala assim, Rua Dona Silicota, sabe das coisas? Fala, gente, como você faz para chegar sem o Waze? Você lembra como é que eram os taxistas com aquele negócio desse tamanho assim, ó? Peraí, cadê? Desse tamanho. Lembra? Era uma lista. Por ordem alfabética. Páginas amarelas, pequenininhas. O cara tinha que ler aqui e falar assim, eu moro na rua Dona Maricota sei lá, não tem o menor sentido, né? Meu Deus, é como chega nessa rua. Então, assim, tem isso mesmo, essa coisa de uma ideia do português que a gente vive sacaneando, mas o que eu estou vendo aqui é que o português está muito à frente. Agora, assim, tem uma coisa que é fato aqui. O português é muito fechado. É difícil você entrar nos grupos. Não é que nem o brasileiro, assim, que chega, vamos lá em casa, não sei o quê, passa lá em casa. Não tem nem o telefone da pessoa, mas vi falando isso, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa... Carioca, Paula, não é brasileira, é carioca. Carioca é muito assim, né? Carioca. Paulista não é assim, pessoal não é assim. É verdade. Eu vivi muito tempo no Rio, então contaminada pelo jeito carioca. Mas o português é mais fechado, ele é mais formal, né? Muito formal, sabe? Mas foi até uma portuguesa que me ajudou aqui numa hora que eu precisei de um apartamento, ela chegou junto, sabe? Ela assinou por mim sem nunca me ver. Então, assim, tem uma coisa que se a pessoa também vai com você, ela compra a sua briga, sabe? Existe uma coisa que, Carla, que a Paula passou uma dificuldade lá por brasileiros, né? Ela pegou um brasileiro que foi... porque brasileiro sacaneia brasileiro no exterior, né? Isso acontece muito. E aí ela passou um perrengue com uma brasileira, e quem foi ajudar ela foi uma portuguesa. Mas eu acho que, como o americano e o europeu, eles têm uma coisa que eu falo sempre, que é a palavra. Eles acreditam na sua palavra. Você aqui, sua palavra não vale nada. Você tem tanto que você, para assinar um documento, você tem que reconhecer que alguém dizer que você que assinou aquilo ali, né? É um lugar no mundo que existe cartório para dizer que você assinou um documento é o Brasil, né? Qualquer lugar do mundo você assina, se você disser que eu assinei, está tudo certo. Então aqui a palavra não vale nada, mas nesses países, quando você liga e você conta a sua história, que foi o que aconteceu com a Paula, ligou para uma pessoa e falou assim, olha, você não me conhece, eu te conheço, contou a história dela, é isso que eu estou passando. A mulher resolveu a vida dela em 2 horas. Foi lá, resolveu, botou amarelo, botou presente, comprou coisa, fez tudo para a Paula. Coisa que aqui no Brasil você tem pessoas assim, mas você tem porque a pessoa é assim, não porque é um coletivo assim, entendeu? Lógico que em Portugal não é todo mundo maravilhoso, lógico que nos Estados Unidos não é, mas a grande maioria acredita no que você fala, entendeu? Essa história que eu acho que é legal isso para diferenciar bem o que a Cláudia está falando. Eu fiquei sem apartamento num sábado. Eu tive que sair do lugar onde eu estava com as malas e estava sem apartamento para ir. E todos os apartamentos que eu ia ver para alugar precisava ter um português como fiador. Eu não conhecia ninguém, como é que eu tenho um português como fiador, né? Ou então me pedia 4 meses de aluguel adiantado, que era um absurdo, eu também não tinha. Então eu saí da casa dessa pessoa e fiquei com as malas no meio da rua. Aí, fora a Elaine que me deu uma ajuda no dia, né? Eu falei, cara, para onde que eu vou tal? Aí eu lembrei que eu tinha visto um apartamento e eu gostei da corretora e eu vi que ela gostou de mim também, né? Uma portuguesa. Eu vi que ela me tratou assim, foi uma pessoa que me passou confiança. Eu mandei um WhatsApp para ela falando exatamente assim, meu nome é Paula, eu sou psicóloga, há 20 anos no Brasil eu atendo no Rio de Janeiro, eu tenho 2 filhos chamados Breno e Nicolas. Eu estou em Lisboa, eu não conheço ninguém. Você não me conhece, também não. Vem fazer mestrado, né? Vim fazer um mestrado e eu estou sem ter lugar para ficar. Eu não tenho para onde ir, eu quero alugar esse apartamento. Você pode me ajudar nisso?
Ela respondeu na mesma hora, você hoje vai ter o apartamento, eu vou te entregar o apartamento hoje. A mulher fez um contrato no sábado, eu cheguei no apartamento, não tinha roupa de cama, né? Só tinha os utensílios. Aí eu falei, não tem problema, como era sábado, eu falei, amanhã eu compro, ou segunda, tal, eu vou misturar com a minha camiseta. Fui para o banho, sem roupa de cama, sem toalha, sem nada, né? Porque eu estava chegando. Aí tomei banho, me enxugando com a camiseta, daqui a pouco toca a campainha. Era ela que tinha saído e ido em casa, buscou roupa de cama para mim, toalha, não sei o que, me entregou tudo na minha mão. E uma pessoa que nunca tinha me visto na vida. E ela me levou também para tomar café. Outro dia falou, você está muito sozinha aqui, vou levar você para tomar café para um lugar ótimo. Me levou num centro cultural maravilhoso. Então, assim, realmente a pessoa acreditou na minha palavra e eu não dei nenhum documento para ela. E ela que foi a minha fiadora para eu abrir conta no banco. Ela deu o nome dela para eu tirar CPF, para eu tudo. Mas é uma pena a gente estar perdendo isso, né, no Brasil. Porque isso é a confiança no outro. Então, a gente está perdendo, porque todo mundo mente tanto, mente. E a mentira virou a vida de um. Hoje eu fiquei sabendo de uma coisa, Carla, que vai te assustar. A prova da PUC para agora, para entrar na PUC, como é que fala? O vestibular da PUC foi feito online. E eles contrataram um sistema que você tem, eles tinham como monitorar todo aluno. Ele está colando. Lógico que um passa, outro não passa, como qualquer prova passa, né? Mas a grande maioria eles conseguiam pegar. Né? 90% eles conseguiam monitorar as pessoas e pegar as pessoas que estavam roubando de uma certa forma, estavam colando para passar na prova. E aí você acredita que, sei lá, quantos por cento dessas pessoas é uma quantidade tão grande de alunos que foram pegos colando e que tem a filmagem deles e eles dizendo que eles não estavam colando, era assustador. Assustador. Isso eu soube porque eu tive uma reunião de pais hoje no colégio da minha filha que tem a ver e foi comentado isso. E aí a pessoa com o celular, com o professor no celular passando a cola e a filmagem, ela dizia que não era cola, que ela estava falando que a amiga, a mãe, sei lá, que ela... Então, assim, é uma coisa que já vem, que as pessoas já, infelizmente, desde muito pequeno, entendeu? É normal colar. É normal furar o trânsito, é normal, passou a ser normal muita coisa aqui, infelizmente. Então, lógico que aqui, se alguém virar para você e falar, eu estou ferrada, seja meu fiador, você não é aqui no Brasil nem para o irmão, nem para o pai, vai ser para um estranho que você nunca viu na sua vida. Ser fiador dos irmãos, né? Você vai lá, da família, você vai lá. Oh, meu Deus do céu, ela está dizendo isso, mas pode ser mentira. Você não tem que confiar no seio da sua família mesmo, entendeu? Mas é verdade. É impressionante isso. Cláudia, vê se alguém tem alguma pergunta, porque daqui a pouco vai dar várias pessoas falando muita coisa. A Elaine falou que fez o exame, não está com Covid. Amiga de Covid agora. Agora, eu queria fazer uma pergunta assim, que a Maria Rita da Silva também falou que fez o teste e deu negativo. Diz uma coisa, dentro dessa pandemia, quais são as doenças mentais mais comuns que estão acontecendo nas pessoas que estão convivendo, não só com quem tem pandemia, mas o fato, por exemplo, de que eu estou 8 meses dentro de casa, estou de saco cheio, não aguento mais dessa pandemia, como está aqui. Essa expressão, o que significa não aguento mais essa pandemia? Assim, o mal maior que está acontecendo é o estresse pós-traumático, né? Assim, porque é essa sensação de algo que está te ameaçando e você não sabe como se defender, né? E a forma de você se defender é você ficando confinado. Eu estava vendo uns estudos que saíram lá na universidade de países que já saíram do confinamento, né? Como lá na China, enfim, agora até está voltando, mas saíram, né? Então, o que eles estão falando é que os danos mentais maiores são pós-pandemia. Porque, assim, é como se fosse na hora da pancada, e talvez seja um pouco isso que vocês estejam sentindo, né? Na hora da pancada mesmo, na hora que todo mundo precisou ficar em casa, todo mundo fez o máximo de
energia para ficar ali, ficar bem, para não brigar, para não sei o quê. Então, todo mundo se dedicou muito a isso emocionalmente para poder suportar aquele momento de confinamento. Aí, olha, então agora vocês podem relaxar, podem sair. Ai, que bom, acabou, né? Então, vamos viver bem. Aí, de repente, não, tem que voltar para casa. Eu estou vendo que tem que voltar. Então, tem uma coisa assim de desgaste emocional que a pessoa não suporta mais tanto tempo. Né? A outra coisa é você se preparar para uma coisa que você sabe que você vai viver. Né? Então, o que está acontecendo muito agora, né, nos estudos é que eles estão mostrando que os países que estão voltando para o confinamento são os que têm tido maiores danos emocionais. Porque a pessoa se esticou muito emocionalmente naquele primeiro momento, aí quando ela fala, ai, agora eu vou poder relaxar, você bota a pessoa de novo em confinamento, sei lá por quanto tempo, né? Então, você viu algum estudo sobre adolescentes? Porque, por exemplo, o Antônio é muito responsável. Então, o Antônio não consegue, os amigos caem na gandaia e ele não cai. Então... E ele sofre ao mesmo tempo, porque fica o tempo inteiro dizendo não vou sair. Ele se sente responsável para se acontecer alguma coisa comigo, com o João, com a minha irmã. Então, ele acaba ficando muito angustiado, quase deprimido com isso, entendeu? A população que mais está sofrendo são os adolescentes e os idosos. Por quê? Porque as crianças estão tendo uma perda, mas quando são muito crianças, elas ainda estão num ambiente protegido, elas não têm tanta noção de vida social. Então, elas não têm uma sensação de que eu estou perdendo a festinha da minha amiga, né? Então, assim, tem uma necessidade de contato social, mas, assim, não está tão estruturado, porque ainda está muito no ser, quer ficar com a mãe, quer ficar com o pai, né? Para ali está bom, mas o adolescente já não, e o mais velho tem a sensação de que está perdendo o último tempo da vida dele. Então, a pessoa que está muito mais velha, que está dentro de casa, puxa vida, eu estou perdendo meus últimos anos. E o adolescente que está com a sensação de que só tem aquele momento para viver, né? O adolescente tem essa urgência de eu não posso perder uma festa, eu não posso perder um não sei o quê, meu Deus, eu não vou nesse lugar, vou me matar, né? É tudo extremado, ele está perdendo o momento que ele poderia estar vivendo essas coisas, né? Então, o que mostra é que a população que mais está sofrendo é os adolescentes e os mais velhos, a terceira idade. Quem está no meio termo, a gente está estressado, mas a gente já tem uma condição melhor de lidar com isso. Eu também sinto que no início da pandemia a gente tinha uma certa felicidade, né? Com o fato de poder estar em casa mesmo, né? Coisa que, né, você há 20 anos trabalhando, 30 anos trabalhando, fala, vou trabalhar de casa, opa, que bom. Então, no primeiro momento, houve uma certa felicidade com isso. A gente se adequou a isso, só que eu acho que ainda um ritmo muito punk, porque nós não estamos acostumados a viver, a trabalhar remotamente, então se trabalha 10 vezes mais do que o necessário. E os jovens, o que eu sinto é que, como eles já têm um mundo digital, muito virtual, muito fazendo parte da vida deles, eles mergulharam muito nisso, cada vez mais. E eu sinto eles muito solitários, muito tristes e muito difícil de entrar no mundo deles. Porque eles não têm muita conversa. Você tenta, às vezes, desenvolver um papo, puxar um assunto. Eu tenho uma filha de 16 anos. Às vezes eu tento puxar, vem para cá, vem ver televisão, mas acha chato, acha ruim. Mas a minha... Então, assim, é muito difícil entrar no mundo deles e é muito difícil você sentir eles verdadeiramente felizes com alguma coisa nesse momento. Eles, para mim, a sensação que eu tenho é que eles estão muito apáticos, muito tristes, muito solitários. E não é por ninguém, não por nada, é porque realmente é um mundo que está muito louco, né? Muita incerteza, né? Você não sabe o que você vai fazer amanhã. Ele vê os amigos saindo, pouco se importando, e isso cria um conflito para ele, porque ao mesmo tempo ele quer ir, ele sente vontade, 500 pessoas chamando ele para sair o tempo inteiro e ele não sai. Pior isso.
Porque se estivessem todos em casa, você não tem a sensação da perda. Exatamente. Todo mundo perdendo. Né? Tipo aqui em Portugal, ninguém está saindo para balada, então tá todos os adolescentes em casa. Aí eles ficam no celular, eles dão um jeito, né? Agora, quando você no Brasil tem 2 medidas, né, e determinadas famílias estão adotando uma medida e outras estão adotando outra, o adolescente está sofrendo mais. E você, como pai, fica rendido, né? Porque se você falar assim, não, você não pode ir. Ah, mas a mãe da minha... Aquela coisa que a gente já ouvia, que a mãe, mas a minha amiga pode, a gente ouve 50 mil vezes mais, né? O tempo inteiro, porque minha amiga pode, porque minha amiga deixa, porque minha amiga não vai, porque minha amiga fala, tá, mas você não vai, você não pode, eu não deixo. E aí você fica uma queda de braço, não com a sua filha, mas com a mãe da amiguinha, né? Com a mãe que deixa, com a mãe que não deixa. É uma loucura, cara. Difícil pra caraca. Olha, gente, eu sinto dizer que nós já temos 1 hora e 31 segundos de live. Passa sempre muito rápido, né? É sempre muito prazeroso, gostoso estar aqui, mas, assim, para a gente poder postar no Facebook... A gente tem que parar agora. A gente tem que parar. A gente até pode continuar, mas a gente tem que parar pelo menos hoje. Obrigada a todos que estiveram aqui. Foi um prazer recebê-la, Paula, Carlinhos, meu amor. E a gente pode conversar mais um pouquinho. Tchau, Instagram, como a gente fala. Olá, Facebook. Estamos para o Facebook. Feito assim, a gente corta o Instagram e continua no Facebook. Porque não dá, né? Às vezes você não consegue encerrar o que você estava desenvolvendo naquele tempo. Precisa terminar. Mas eu acho que tem que ficar pensando nessas coisas, quer dizer, no que está acontecendo nesse período, que foi tudo ao mesmo tempo, né? É uma revolução tecnológica, é um vírus que impulsionou essa revolução tecnológica ao extremo, porque para a gente chegar no estágio que a gente está hoje, fazendo tudo online, sem o Covid, provavelmente demoraria uns 8 anos. Verdade. Então, é muita transformação no mesmo tempo, né? E eu acho que a gente, principalmente no Brasil, acho que a Europa já tem uma outra dinâmica, mas o Brasil precisa cuidar do Brasil, né? A gente não está cuidando, e a gente não está cuidando mesmo, de verdade. A sensação que eu sinto é que o poder público vive as turras em si, sabe? Como se você tivesse 2 pessoas que não trabalham porque brigam o tempo inteiro. Sei. Brigar consome tempo, né? Brigar e roubar. Gente, você vê que a culpa é o dia da pessoa inteira, ela não consegue fazer o que interessa. Ela está ali brigando só, né? Brigando e trapaceando, né? Uma coisa... É um jogo intenso. É um intenso. Realmente, são 2 coisas muito fortes, né? Porque consome tempo, você tem que falar escondido, o cara monta, arma um projeto errado, passa do pano. É uma arquitetura, né? É muito complicada. Então, o que está acontecendo com a gente? E com isso, o que eu sinto, às vezes, eu preciso confessar isso, eu, às vezes, não reconheço o meu país. Sabe uma coisa assim? Quase como se eu fosse vendo uma outra alma, uma outra pessoa, uma outra... As pessoas agindo de uma maneira tão grosseira umas com as outras. Carlinha, ouvindo você falar isso, eu vou falar uma coisa, você confessar uma coisa aqui. Quando eu tinha 19 anos, eu fui morar fora, esse morar fora durou 16 anos, né? E eu achava que o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, não tinha espaço para mim, porque eu realmente me via como uma pessoa mais à frente do meu tempo mesmo, né? E eu fui morar fora. E eu voltei para o Brasil por uma escolha. Eu achava que o Brasil estava num momento bacana, uma retomada, sabe o quê? E hoje, cara, eu olho para trás e falo, gente, quase que eu me pergunto às vezes o que eu fiz, sabe assim? Porque eu todo dia me pergunto, todo santo dia me pergunto quando eu acordo, no meio do dia, antes de dormir, se eu continuo no país ou não, entendeu? Porque eu não vejo uma coisa simples, eu não vejo futuro para as minhas filhas, não é para mim, não, porque para mim, se eu tivesse solteira, tanto faz, tanto fez, sozinha, com filho criado, mora aqui, está curtindo, o Brasil é uma delícia para curtir.
mas eu digo para futuro. Você fala assim, não, minha filha quer ser isso. Tá, qual é o custo de ser isso? Você quer estudar no Fudão? Aí você pensa assim como mãe, e fala, pô, é uma faculdade incrível, pô, vai ser perigoso chegar lá, não é seguro estar lá, como é que vai voltar de lá? Você não é só estudar, não é só... E depois se forma, vai fazer o quê? Eu tenho um sobrinho de 27 anos, tenta, e não consegue, entendeu? Então você fala, gente, eu penso muito, esse Brasil que eu voltei, que é o Brasil que eu queria que fosse sempre, eu não reconheço mais também. Eu não tenho muita troca. Eu não vejo pessoas... A alma, não sei se é porque na internet expandiu a comunicação numa escala, ou se quando você pega uma onda muito negativa, aparece mais gente a favor dessa onda, porque essa onda apareceu. Né? Atos escrotos saem dos esgotos. Na realidade, acaba acontecendo isso. Tem um essa música, né? Os outros saem atrás. Então, você acaba tendo uma contaminação e é muito cruel, porque eu acho que o Brasil tem valores tão interessantes enquanto cultura. A nossa miscigenação é tão interessante, tão rica, tão generosa, e a gente não conseguir defender e abraçar o país que a gente tem, a gente ficar nesse... Né, em vez da gente discutir que país a gente quer, a gente se embrenha em discussões de lados políticos. A gente devia ter uma tabelinha, enquanto sociedade civil, o que a gente quer, qual é o candidato que nos interessa, o que a gente quer isso. Normalmente a gente se adapta à plataforma do candidato, a gente não pensa direito o que nós, sociedade civil, queremos do nosso país, de verdade. Né? A gente quer educação ruim que as nossas crianças têm de escola pública? Não, eu não quero. As crianças brasileiras, para mim... Queria muito que as minhas filhas estudassem em escola pública, porque eu acho que a mistura, assim, as pessoas estarem juntas, sabe? Você sem distinção, sem essa coisa muito uniforme, né? Faz tudo aqui, quem é assim, quem é assado, é tão pobre, né? Culturalmente, psiquicamente, emocionalmente, você perde tanto que, porra, meu sonho... Uma bolha. Você é uma bolha. Minha filha estudasse numa escola pública de qualidade, entendeu? Eu estudei. Escola pública. Eu tenho amigas que estudaram aqui do lado, aqui na Gávea, escolas bárbaras. Mas hoje você não consegue nem vaga, né? Se for muito boa, você não consegue vaga. Então, assim, é muito maluco. Eu dessa história toda, eu só fico muito triste, porque eu queria muito que a gente vivesse em um país que eu acho que eu não vou ver. Era um país do futuro, eu escutava isso, eu acho que nem minhas filhas vão ver, entendeu? Também eu acho que não vai, Carla. Não tem mais esse otimismo. Eu não acho que em 20, 30 anos isso vai mudar. Não acho. Eu não sei. Eu socialmente vejo aqui uma população mais... assim, não tem essa coisa da pessoa ficar, de repente, milionária, rica, mas assim, todo mundo vive com uma dignidade. Então, assim, o plano de saúde custa 40 euros para... Se você quiser ter plano... Se você quiser, porque se você não quiser, você pode usar só o sistema público, né? Então, o plano de saúde custa 40 euros, você paga uma coisa mensal, que é 30 euros, você anda de todos os transportes públicos, e bonde, metrô, trem, bondinho do Pão de Açúcar, tudo que for do governo você anda. Então, assim, os custos são muito reduzidos das necessidades básicas. A comida é muito barata, transporte é barato, saúde é barato, telefone é barato. E televisão é gratuito. Então, as necessidades básicas são boas. O que é mais caro é moradia. Mas aí a moradia é o seguinte, se você quer morar no centro de Lisboa, como eu estou morando, é mais caro. Né? Agora, se você não quer economizar, você vai um pouco para fora de Lisboa. Né? Você vai ter um bom trem,
Você vai ter um bom metrô, mas você vai demorar mais tempo para chegar nos lugares. Então, tem essa coisa da moradia ser uma questão, tipo, social, né? Você quer morar num lugar, então você paga mais caro por isso. Agora, os serviços básicos são muito baratos, entendeu? Então, você se sente... E você não precisa de carro aqui para nada, dá boa. Você não precisa. E o Uber, por exemplo, dá 2 euros, 3 euros para você chegar numa ponta ou outra da cidade. Então, até o Uber é barato, né? Então, assim, uma Lisboa pequena, assim, né? É muito pequenininha, muito pequena. Mas o Uber aqui no Rio de Janeiro, no início, você gastava, eu ia para Ipanema, gastava R$6, ia sabe por quê? Você gastava R$8. Aí, de repente, o Uber subiu. Agora ele voltou ao preço que era antes, que baixou o Uber. Mas chegou uma hora que onde eu pagava 6, eu estava pagando 15, porque era dinâmico, né? Essa coisa do Brasil. Só no Brasil que tem tabela dinâmica. Então, no dinâmico, você pagava R$15. Você estava no dinâmico o tempo inteiro. Essa coisa, eu acho que isso é bem coisa de primeiro mundo, onde as necessidades básicas são baratas e aonde você paga pelo valor do lugar que você mora. Então, se você pode morar muito bem numa casa maravilhosa, mas você não vai morar no centro, porque se você for morar no centro, você vai pagar por isso, entendeu? Aqui no Brasil, como nós não temos sistema de transporte, não temos saúde, não temos nada, as terras foram todas ocupadas e a gente tem as comunidades, que é onde as pessoas resolveram para poder chegar ao trabalho. Porque senão, fica 5 horas dentro de um ônibus para ir trabalhar. Porque a periferia do Rio de Janeiro ou de São Paulo não é igual à periferia de Lisboa ou dos Estados Unidos. Né? Você vai demorar 50 horas dentro de um transporte e você perdeu 50% da sua vida dentro de um ônibus. Entendeu? Então, por isso que se criaram as comunidades, porque foi uma forma de se encontrar para você conseguir trabalhar. Né? Porque quem mora no final de Duque de Caxias para vir trabalhar no Rio de Janeiro ou em São Gonçalo tem que morar no Rio de Janeiro. Então, o cara quase que tem que ter... Senão ele não consegue, gente. É humanamente impossível. O cara come mal, se alimenta mal, pega um transporte de 5 horas para ir, 5 horas para voltar, o cara tem que sair de casa às 3 horas da manhã. Assim, é muito surreal. Então, assim, é um país muito desigual, um país muito desumano com a sua população. Desumano. A gente tinha que brigar por isso, porque essa lei, né, cada um por si, Deus por todos, ela já existe. Ela já não existe. O governo não está ali para restabelecer ela. O governo está ali para criar equilíbrio dentro das sociedades, dentro das cidades. Na realidade, o que a gente precisa são de bons síndicos, né? Bons administradores. Não precisa ninguém salvar a pátria, não precisa ser designado por Deus, não precisa estar no sangue, na luz, não precisa nada disso, precisa trabalhar bastante. E é isso, e ser um administrador por princípio, pensar no bem-estar das pessoas, né? Porque a gente tem mania de fazer, uma pessoa é artista de cinema, ou ela é um ídolo rasgado. Eu, às vezes, eu olho e falo, você que nem ser louca para o seu síndico, né? Gente, mas olha, você me chama meu prédio teve um síndico, no karaoke e tal, mas o quê? Aí entrou uma mulher de síndica agora, né? Gente, a mulher, em uma semana, 1 mês que ela está de síndica, ela revolucionou o prédio. É impressionante. Tudo que estava quebrado, ela consertou. Tudo que estava sujo, ela mandou limpar. Ela trocou todo mundo. Os faxineiros estão quase com cotonete limpando os buraquinhos. Ela trocou tudo. Aí eu fui ver se tinha aumentado a cota. Não tem aumentado a cota. Ela usou tudo dentro do negócio. Então, gente, a mulher está numa... Assim, ela é chata pra caraca, tudo bem. Mas ela está numa gestão, cara. E ela está fazendo esse prédio, assim, luz, buraco, limpeza, conservação, sabe, assim, segurança, assim, tudo. Necessidades básicas. Né? Sabe, assim, que é uma visão muito feminina. Não é prioridade. Não, mas não, pintar a parede não. Mas te dá a sensação de bem-estar, pertencimento. Então você preserva, você cuida. Você tem luz, você não tem perigo. Você tem câmera, você sabe assim, minimamente, você tem um cara educado que liga para sua casa e fala assim, boa noite, senhora Cláudia. Dona fulana de tal está aqui, a senhora pode atender? É totalmente falar assim,
Jaqueline na portaria. Entendeu? Oi, bom dia, tudo bom com o senhor também? Sim, obrigada. Sabe assim? Você quase que dá uma aula de educação pro cara. Então ela mudou, ela falou, não quero mais que atenda o telefone assim. A senhora pergunta se a pessoa vai falar. Boa tarde, dona Cláudia. Jaqueline está na portaria, a senhora pode atender? É como isso é gestão. Então, assim, tudo bem, cara, é impressionante a mudança radical. Impressionante. Temos uma mulher na presidência. Uma morrer. Vamos eleger a Carla, pronto. Bom, meninas, olha, acho que foi maravilhoso. Temos que pensar em fazer de novo. Minha irmã, para quem não sabe, Paulinha, lá em Portugal. Mulheres Mix aqui, mas toda quinta-feira, às 8 horas. Nós vamos marcar outras lives, procurar outros assuntos para a gente falar aqui, que acho que tem muita coisa bacana. E manda novidade para a gente, que a gente manda que a gente coloca aqui. A gente fala, a gente marca. Vou mandar uns vídeos quando eu ver coisas interessantes, vou mandar coisas para vocês. Olha, gente, atenção, domingo é dia de votar. Prestem atenção nisso. Eu não vou dizer em quem vocês têm que votar, mas vamos prestar atenção que cada coisa tem seu lugar. A gente precisa de gestão no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está um pandemônio. Eu preciso dizer uma coisa. Dos 2 candidatos que a gente tem, um eu vi trabalhar de perto. Um deu a 11 de maio para o Teatro Municipal. Um, quando os prédios caíram do lado do Teatro Municipal, em menos de 20 minutos estava lá, no alto dos escombros, para ver se ajudava em alguma coisa. Isso não é uma missão. Ser prefeito não é missão de igreja, não é predestinação, não é nada, é trabalho duro, e de quem sabe fazer gestão. Então, a gente presta atenção em quem a gente vai votar, cada um na sua cidade, pelo amor de Deus, porque a gente está transformando... Como diria a moça que trabalha aqui em casa, ela fala assim, Cláudia, a cesta básica acaba na semana seguinte, a gente tem que aturar o cara 4 anos. Então, prestem atenção, hein, meninas, todas, que tiverem, meninas e meninos que estiverem nos ouvindo. Tá ótimo. Paulinha, meu amor. Beijo, gente, adorei. Beijo, muito obrigada a todo mundo. Beijo, gente. Beijo. Beijão. Beijo, menina. Beijo. Beijo, Carla.